Meu nome é Ariana Cooper, tenho 31 anos e moro num conjunto de apartamentos tranquilo perto de Denver, no Colorado. 6 meses depois de me casar com Lucas Reis, virei oficialmente dona de 3 apartamentos de luxo que minha avó, Ruth Simons, deixou pra mim. Mas eu não contei isso pra ninguém. Nunca meu marido, nunca a família dele, nunca mais ninguém. A gente se casou numa cerimônia pequena, no fim do outono, com folhas vermelhas e douradas caindo. Lucas me abraçou no meio dos bancos da capela e prometeu que a gente ia construir tudo juntos, começando do zero. Eu sorri, mas por dentro eu sabia que não era bem assim. Eu já tinha algo que ele nem imaginava. Minha avó Ruth foi a mulher mais forte que eu conheci. Ela cresceu numa época em que as mulheres não eram incentivadas a cuidar do próprio dinheiro. Mas, depois que o marido dela morreu cedo, ela criou 2 filhos sozinha e juntou um monte de imóveis. Eu achava que ela só tinha um apartamento onde morava pequeno, arrumado, com uma varanda de frente para o lago Sloan. Mas na verdade, ela comprava imóveis em segredo há mais de 30 anos. No dia em que ela morreu, eu não consegui nem sair da cama. Foi uma dor muito forte. Ela era a última pessoa da minha família. Ela me ensinou tudo desde como escrever uma carta até como entender contas de empresa. 6 semanas depois do enterro, o advogado dela, Sr. Kenneth Doyle, me chamou no escritório. Eu achei que ele fosse me dar alguma lembrança, tipo o relógio de ouro dela ou uns cadernos com anotações. Mas ele me deu um monte de documentos, escrituras de 3 apartamentos. Um deles era uma cobertura no centro da cidade, valia mais de $800.000. Outro era perto do Washington Park, valia uns 1 milhão. E o último era o apartamento onde ela morava, esse eu resolvi guardar só pra mim, como meu cantinho especial. No total, tudo valia mais de $2 milhões. Fiquei sem palavras. Minha mão tremia quando assinei os papéis. O advogado me olhou e disse com voz firme: Ariana, sua avó foi bem clara. Esses imóveis são só seus. E ela deixou um aviso: nunca deixe outra pessoa tomar decisões por você quando for sobre dinheiro. Nem quem você ama. Naquela época, eu ainda estava na fase de lua de mel, tanto no casamento quanto nos sentimentos. Lucas e eu tínhamos acabado de voltar de viagem de Nova Orleans. Ele nem perguntou nada quando eu não quis falar de dinheiro. Falei que ainda não queria juntar as contas, e ele só concordou como se fosse normal. Mas eu sabia como o dinheiro muda as pessoas. Já tive um ex, o Shawn, que tirou quase $10 mil da nossa conta para investir numa empresa de café em lata que ele nem pesquisou. Antes dele teve o Will, que sempre me fazia pagar tudo, dizendo que a gente vai ganhar mais depois. Aprendi tudo isso com decepções. Lucas, claro, parecia diferente. Ele era gentil, calmo, inteligente. Lucas era diretor de comunicação na empresa de marketing imobiliário da família dele. Ele dizia que vinha de uma família confortável, não rica demais, como ele gostava de falar. Mas a mãe dele, Verônica Reis, ainda era um mistério para mim. Eu pensava nisso o tempo todo. Tinha noites em que eu ficava acordada, olhando pro teto, pensando: será que tô começando esse casamento com uma mentira? Ou será que tô certo em me proteger antes de entrar no jogo que nunca quis jogar? Nessas horas, eu lembrava da voz da minha avó Ruth, como quando eu era criança sentada com ela na cozinha. Ela sempre dizia: nem todo mundo gosta de você pelo que você é. Às vezes, eles gostam do que você tem. Quanto mais cedo você perceber isso, menos vai se machucar. Conheci Verônica no jantar que eles chamaram de íntimo, mas era numa casa enorme da família Reis, estilo colonial, no Riverfront Park, com um quintal maior que meu apartamento inteiro. Ela desceu as escadas como se estivesse numa passarela, usando um blazer Chanel bege e um relógio caríssimo que eu só tinha visto em vitrine de loja. Então, você é a Ariana? Ela disse com uma voz doce, mas que cortava como faca. Lucas fala bastante de você. Apertei a mão dela. A pele era fria e cheirava a creme caro. Ela não sorriu, só inclinou a cabeça e me olhou de cima a baixo, como quem avalia algo para comprar. Jantamos numa sala com painéis escuros e um lustre de cristal no teto. Verônica sentou na ponta da mesa. Lucas ao lado dela, e eu na frente. No meio da mesa, tinha uma decoração enorme. O que você faz mesmo? Ela perguntou,
assim que o prato principal chegou, como se estivesse perguntando se ia chover. Eu cuido de conteúdo numa plataforma de publicação digital, respondi, tentando manter a calma. Ah, interessante, ela disse, sorrindo pela primeira vez. Mas esse mercado não é muito estável, né? Pouca gente fica mais de 5 anos. Eu só sorri e bebi água. Já estava acostumada com esse tipo de pergunta disfarçada de educação. Mas o que me deixou desconfortável foi o que veio depois. E seus pais? Eles já morreram. Fui criada pela minha avó. Ah, a Ruth, né? Na hora, meu corpo gelou. Eu nunca tinha falado o nome da minha avó para ela. Nenhuma vez. Acho que conheci a Ruth no evento beneficente, alguns anos atrás, ela falou, mexendo o vinho na taça. Eu só assenti, mas algo dentro de mim ficou estranho. Que evento? Minha avó nunca gostou dessas coisas. Ela preferia cuidar das plantas e ler sobre economia. O jantar terminou com abraços forçados e um convite educado para eu voltar quando quisesse. Mas assim que saí daquela casa, senti que Verônica não era só uma sogra difícil. Ela queria controlar tudo. Na semana seguinte, recebi um e-mail de uma tal de Lorna Fis. Dizia ser amiga da Ruth e me convidava para um seminário sobre finanças num hotel. Até aí, tudo bem. Mas quando pesquisei o nome dela, descobri que ela era uma consultora que já trabalhou para a empresa da família Reis. Não respondi. Mas 2 dias depois, vi um homem estranho rondando meu prédio. Ele fingia pedir informação, mas ficava olhando direto pro mural com os nomes dos moradores. Ali eu tive certeza, eu não estava imaginando coisas. Cresci com uma mulher que sempre me dizia, se alguém se interessa demais pelo que você tem, pode apostar que essa pessoa tá cheia de dívidas. 3 dias depois, Lucas chegou em casa e jogou um monte de envelopes no balcão da cozinha. Minha mãe mandou isso, ele falou. Abri. Era um relatório sobre o mercado imobiliário do meu bairro. Junto, tinha um bilhete. Parece que essa área está valorizando rápido. Não deixe ninguém te pressionar para vender por pouco. Olhei direto pro Lucas. Você contou para ela sobre esse apartamento? Não. Então por que ela mandou isso? Na mesma hora, pensei, a mãe dele tá me investigando. Lucas riu, mas parou quando viu que eu tava sério. Você tá falando sério? Tô. Pela primeira vez, ele pareceu inseguro. No dia seguinte, enquanto eu fazia café, recebi uma ligação de um número desconhecido. É a Ariana Cooper? Sim. Aqui é a assistente do advogado da senhora Verônica Reis. Ela quer marcar uma reunião particular para falar sobre o planejamento financeiro da família. Segurei o telefone com força. Não tenho obrigação de discutir minha vida financeira com ninguém além do meu marido. Ela acredita que a reunião vai ajudar a esclarecer as responsabilidades de longo prazo da família. Desliguei na hora. Meu coração estava acelerado. Era como se alguém estivesse tentando entrar na minha cabeça e descobrir segredos que eu nunca quis dividir. À noite, peguei o caderno antigo da vovó Ruth. Numa página dobrada, com a letra dela, meio tremida mas clara, estava escrito: se alguém quer controlar o que é seu, essa pessoa não te ama. Ela só tá testando onde você é mais fraco. Na segunda de manhã, Lucas viajou para uma conferência de marketing em San Diego. Antes de ir, ele me deu um beijo na testa e disse: tenta ser legal com a minha mãe, tá? Ela tá se esforçando. Assenti, sem vontade. Não queria brigar, mas aquela sensação ruim não me largava. Os primeiros 3 dias sem mim foram tranquilos. Aproveitei o silêncio para cuidar das coisas, revisei o encanamento do apartamento da vovó Ruth, atualizei os registros dos aluguéis dos outros 2 imóveis e organizei a papelada. Estava tudo em ordem, até quinta tarde. A campainha tocou. Achei que fosse entrega de comida. Mas, quando olhei pelo olho mágico, era Verônica. Usava um casaco claro, chique, e carregava uma bolsa cara debaixo do braço. Ao lado dela, um homem grisalho de terno escuro, segurando uma maleta fina. Ele tinha cara de advogado. Abri a porta, ainda com a mão no batente. Oi, Ariana, ela disse com uma voz doce demais, quase anestesiada. Espero não estar incomodando.
Trouxe o Sr. Nathaniel Rives, o tabelião da nossa família. Só tem os documentos que gostaríamos que você olhasse. Eu não convidei vocês para entrar. Que documentos são esses? Ah, nada demais, ela respondeu, entrando mesmo assim, como se a casa fosse dela. Só os papéis para proteger o patrimônio da família, deixar tudo mais seguro e prático no futuro. O Sr. Rives entrou atrás dela, colocou a pasta na mesa e começou a tirar vários papéis. Eu nem tinha fechado a porta ainda. O ar do apartamento ficou gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Sabemos que a Ruth deixou alguns imóveis para você, ela disse, sentando como se fosse dona da casa, com o jeito de quem ia servir um chá. E olha, não tem nada para se envergonhar. Só quero te ajudar a deixar tudo organizado do jeito certo, disse Verônica. A família Reis sempre usa um fundo de proteção para evitar impostos e problemas legais. Olhei para os papéis. Eram cheios de texto difícil, frios como metal. Nunca aceitei dividir meus bens com ninguém, falei, tentando manter a calma. E o Lucas nunca falou nada disso comigo. Ah, Lucas não precisa se preocupar com essas coisas, ela respondeu com um sorrisinho, mas o olhar dela era gelado. É só o jeito que a nossa família faz. Até a Trace, irmã dele, colocou a casa dela no fundo quando se casou. Fechei as mãos com força. Você tá me pedindo para colocar tudo que eu tenho no nome da sua família? Não no meu nome. No da família, corrigiu ela. O fundo é para todos. Claro, o Sr. Reis e eu cuidamos dele, mas ele protege todo mundo. Fiquei em silêncio por uns segundos. Fui até a mesa e peguei um dos papéis. Meus olhos caíram direto na cláusula 4.3, a autoridade total sobre os bens será do curador durante o contrato. Não falei, colocando o papel de volta. Eu não vou assinar isso. Esse imóvel é uma herança legal que recebi antes do casamento. Eu não vou entregar o controle para ninguém. O Sr. Rives levantou uma sobrancelha. Verônica deu de ombros e puxou um lenço de seda, limpando as mãos como se eu tivesse sujado a mesa. Não entendo por que essa reação, disse ela, séria. Fazer parte da família Reis é respeitar como cuidamos dos nossos bens. Olhei nos olhos dela. Respeito é não trazer um tabelião na casa de alguém sem avisar. Lembre-se que o Lucas é o único filho homem da família. O que você faz, afeta o patrimônio dos Reis. Não, não afeta. Porque isso aqui não é patrimônio da sua família. É meu. E se você acha que o Lucas toparia fazer isso escondido de mim, você não conhece o próprio filho. Na mesma hora, meu celular tocou. Vi o nome na tela, Lucas. Atendi e coloquei no viva voz. Tá tudo bem aí? Ele perguntou, com a voz calma, mas preocupada. A mamãe me disse que ia aí. Ela está aqui na sala, respondi firme com um tabelião. Querem que eu assine papéis para colocar a herança da vovó Ruth no fundo da sua família. Silêncio. Depois um suspiro fundo. Mãe? Começou Lucas. Estou apenas fazendo o que é melhor para a família, disse Verônica, cortando ele com a mesma calma de sempre. Eu volto amanhã cedo. E você não deve pressionar a Ariana a assinar nada. Essa herança é dela. Não é da família Reis. E não é sua. Ele desligou. Verônica levantou devagar. O jeito educado dela sumiu. Você tá brincando com fogo, Ariana. Fechei os lábios e respondi. Não. Você é quem acabou de perder o jogo. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei parada por um tempo, as mãos tremendo. Não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o olhar frio de Verônica na hora que saiu. Ela não tentou me convencer. Ela só deu uma ordem. Aquela calma dela parecia dizer, com paciência, ela vai ceder. Mas eu não ia ceder. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz café, abri meu notebook e escrevi um e-mail urgente pro meu advogado, o Sr. Kenneth Doyle, que cuidava dos assuntos da vovó Ruth há anos. Assunto: urgente garantir minha propriedade como independente. Fui pressionada a assinar papéis transferindo os bens que herdei para outra pessoa. Mandei um e-mail urgente pro meu advogado pedindo para ele verificar tudo e colocar a maior proteção legal possível. Menos de uma hora depois, ele me ligou. Ariana,
Você ainda tem os documentos originais? Tenho cópias autenticadas e os papéis que a Ruth assinou antes de falecer. Ótimo. Me entrega tudo. Vou reforçar as cláusulas e garantir que qualquer mudança precise de verificação em 2 etapas. Dá para colocar uma regra dizendo que nenhuma transferência pode ser feita sem eu estar presente? Sim. Eu cuido disso. Mas Ariana, tenha cuidado. Pessoas como a Verônica Reis não usam só papelada. Desliguei e respirei fundo. O Lucas ia chegar em algumas horas. Eu não queria mais esconder nada, mas também não sabia como ele ia reagir. Não queria transformar isso numa briga entre eu e a mãe dele. Só queria que ele entendesse que o que ela fez foi errado, invadir minha privacidade e querer controlar meu dinheiro. Lucas chegou no fim da tarde. Quando viu a caixa de documentos em cima da mesa, perguntou: "É verdade?" Assenti. Ela trouxe um tabelião, colocou os papéis na mesa e me pediu para assinar. Ele se sentou devagar, cotovelos nos joelhos, e ficou em silêncio por um tempo. Por que ela faria isso? Pergunta para ela. Mas acho que não é a primeira vez que tenta controlar alguém com dinheiro, né? Ele suspirou. Não tentou me contradizer. Quando ela falou que ia passar aqui, você achou que ela faria algo assim? Eu já estava desconfiada. Só não pensei que fosse agir tão rápido e com tanta cara de pau. Ele me olhou. Por que você não me contou sobre os apartamentos? Eu não contei, ainda. Sentei em frente a ele, abri a pasta e mostrei tudo: escrituras, relatório de aluguel, resumo do fundo. No total, dá mais ou menos 2,5 milhões. 2 unidades estão alugadas e rendem uns 6.500 por mês. Essa aqui era da vovó Ruth. Guardei pra mim. Fiquei quieta porque não sabia onde nosso relacionamento ia dar, e também por tudo que já vivi. Você achou que eu ia me aproveitar? Não. Mas eu sei que dinheiro muda as pessoas. E eu precisava confiar em você. Não só no amor, mas nos limites também. Ele abaixou a cabeça, entrelaçando os dedos. Minha mãe, ela fez isso com minha irmã e o marido dela. Convenceu eles a colocar a casa no fundo da família, depois tomou o controle. A Tracy nunca falou nada, com medo de ser cortada do testamento. Levantei a sobrancelha. Você sabia disso e mesmo assim deixou ela se aproximar de mim? Eu não achei que ela fosse tão longe. Achei que ela só ia te testar. Mas ela passou dos limites. Lucas me olhou. De verdade, como se me visse pela primeira vez naquele dia. Eu não vou deixar ela se meter de novo. Mas você precisa saber, eu não posso controlá-lo. Eu não tô pedindo pra você controlar ninguém, respondi, com a voz baixa, mas firme. Só quero saber de que lado você está. Ficamos ali, em silêncio. Ninguém enganou a conversa. Mas uma coisa ficou clara: dali em diante, ninguém ia mexer nas minhas coisas sem passar por mim primeiro. Me levantei, juntei todos os papéis e tranquei no cofre da parede. Lucas veio atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: "Eu nunca te amei pelo que você tem." Virei e olhei para ele. Que bom. Agora você sabe exatamente o que eu tenho. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim, falei. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Vinha uma tempestade. 3 dias depois do confronto com minha sogra, recebi uma ligação por volta das 10 da noite. O número era desconhecido, mas algo me dizia que eu devia atender. Desculpa ligar tão tarde, disse um homem com voz cautelosa. Meu nome é Marcus Weller. Fui contador-chefe do Reis Media Group. Franzi a testa. Não sei por que você tá me ligando. Nem sei se devo, mas acho que você precisa saber por que a Verônica está tão interessada no seu patrimônio. Fui até a cozinha, tranquei a porta da varanda e me sentei. Meu coração estava acelerado. Pode falar. Pedi demissão há 3 semanas. Me forçaram a assinar a carta depois que recusei continuar alterando os relatórios, por ordem do Sr. Charles Reis, seu sogro. Apertei o telefone. A Reis Media está cheia de dívidas. Pelo menos $600 mil.
Parte disso foi um investimento mal feito em uma plataforma de streaming que nem foi documentada. Mas o pior vem das apostas esportivas do Charles. Me recostei na cadeira. Era como se o chão tivesse sumido. Eles tentaram pegar empréstimos, mas não conseguiram. As ações estão caindo. Os sócios estão pulando fora. E a Verônica, ela está desesperada tentando juntar garantias. Você quer dizer que ela quer usar meu apartamento como garantia? Sim. Eles querem passar seu imóvel pro fundo da família e usar como garantia no empréstimo com a Sterling Private Capital. Viu o rascunho. Ainda não enviaram, mas pretendem. Fiquei paralisada. O Lucas sabe? Acho que não. Eles nunca deixam ele ver nada das finanças. Agradeci ao Marcos, pedi mais informações com cuidado e desliguei. Eu não estava só com raiva. Eu estava focada. Na manhã seguinte, fui ao escritório do Kenneth Doyle, meu advogado. Levei tudo, a declaração do Marcos, os documentos, tudo. Ele leu tudo com calma. Depois disse: temos que fazer 3 coisas agora. Fortalecer os registros de propriedade dos imóveis herdados. Registrar um documento que separe legalmente esses bens de qualquer dívida da família Reis. Enviar um aviso formal para o banco dizendo que esses imóveis são independentes e não têm ligação com dívidas da família. Quando cheguei em casa, o Lucas estava sentado no sofá, segurando o telefone. Estava com o rosto vermelho. Ele desligou e olhou para mim, com a voz tensa. Você falou algo para minha mãe sobre a empresa? Me aproximei. O que você ouviu? A Tracy ligou. Disse que a mamãe tá furiosa porque alguém ameaçou entrar com processo se ela colocasse seu nome como garantia no banco. O que você tá fazendo? Abri meu notebook e mostrei os arquivos que Kenneth preparou. Relatórios de aluguel das 3 unidades, escrituras, declarações de proteção dos bens e até o rascunho da proposta que a Verônica tinha mandado pro banco com meu nome nos bens usados como garantia. Lucas ficou em silêncio. Eu também. Lucas, falei, eles tentaram tomar algo que não é deles, escondido de você e de mim. Ele caiu numa cadeira. Meu pai, ele voltou a apostar? Assenti. Sim. E tão fundo que ele não consegue sair. A empresa tá por um fio. Sua mãe sabe. Mas, em vez de buscar outra saída, ela escolheu colocar o meu futuro em risco para salvar a pele deles. Lucas passou as mãos nos cabelos, deu uma risada amarga. Eles sempre me diziam que estava tudo bem, que eu só precisava focar na parte criativa. Dinheiro era assunto de adulto. Pelo menos foi o que sempre disseram. Me sentei ao lado do Lucas. Sabe o que mais me decepciona? Perguntei. Ele ficou calado. Que eu acreditei, mesmo só um pouco, que ficar quieta e evitar briga. Mas eu tava errada. Ficar em silêncio só faz eles acharem que podem passar por cima de mim. Lucas me olhou diferente. Não como marido, mas como um homem dividido entre 2 lados. Eu vou falar com eles, disse-lhe baixinho. Não posso deixar isso continuar. Não é só falar, Lucas. Você precisa escolher um lado. Porque da próxima vez eles não vão só usar seu nome. Vão pegar as chaves. Eu não precisava mais dos conselhos da vovó Ruth. Eu estava vivendo exatamente o que ela me ensinou: o silêncio não protege o que é seu. A reunião estava marcada pro sábado à tarde, na minha cobertura. O apartamento, que já foi um lugar de paz, agora era campo de guerra. Lucas sentou à minha esquerda, tenso. Na frente, Verônica, fria como gelo, num terno caro. Charles, meu sogro, estava ao lado dela com aparência cansada e o pulso tremendo. Abri o notebook e projetei o documento que o advogado Kenneth preparou. Eu tenho condições, falei firme. Sem rodeios. Uma das unidades, a de Park Hill, pode ser usada como garantia pro empréstimo. Mas só se 3 condições forem cumpridas. Verônica colocou a mão na mesa, com cara de quem não ia aceitar. Que tipo de condições você acha que pode impor a mim? Lucas se virou para ela, com uma voz mais firme do que nunca. É melhor você ouvir. Porque se a Ariana não concordar, a empresa não passa do próximo trimestre. Olhei nos olhos dela.
Primeira, Charles vai ter que se internar num programa de tratamento para vício em jogo. Nada de coisa leve. Um tratamento de 45 dias no Bridgeville Recovery. Já tenho o encaminhamento. Charles ia falar, mas olhei para ele e ele calou na hora. Segunda, Lucas vai sair da Reis Media. Ele aceitou um novo trabalho como diretor de criação numa empresa independente. Chega de confusão com os negócios da família. Verônica ergueu a sobrancelha. Meu filho vai sair da empresa por causa da esposa? Não respondeu Lucas com firmeza. Vou sair porque quero viver com meus próprios valores. Não para ficar limpando os erros que você escondeu de mim por anos. Continuei. Terceira condição, você vai escrever uma carta se desculpando formalmente por ter se metido nos meus bens. E vai prometer que não vai mais interferir no que é meu ou nas finanças do meu casamento. De agora em diante, tudo será transparente. E tudo precisa da assinatura dos dois lados. A sala ficou em silêncio. Eu sabia que essa parte era a que mais doía para Verônica. Ela nunca teve que pedir desculpas a ninguém, muito menos a mim. Isso foi longe demais, falei devagar. Se você quer minha ajuda, vai ter que aceitar os termos da mulher que um dia você disse que não era boa o bastante pro seu filho. De repente, Charles falou com a voz falha. Eu vou me tratar. Não é pela empresa. Nem por ninguém. É porque não aguento mais ver minha família se acabar por causa de um cassino barato em Boulder. Lucas apertou minha mão discretamente por baixo da mesa. Me virei para ele. O rosto ainda sério, mas os olhos mostravam um certo alívio. Verônica ainda não disse nada. Só me olhou como se estivesse tentando entender uma rival que ela não esperava. Depois de uns segundos, falou. Eu vou escrever a carta. Mas completou. Quero estar nas próximas reuniões financeiras sobre o empréstimo. Soltei uma risada curta. Não. Você não é acionista. E dessa vez, quem segura a caneta não é você. Verônica se levantou. Já fiz mais do que o suficiente hoje. Não respondi. Você só começou a aprender o que é respeito. Ela saiu junto com Charles. Lucas ficou sentado, quieto, olhando a luz do fim da tarde batendo no chão de madeira. Ele se virou para mim e disse baixinho. Você fez o que ninguém na minha família teve coragem de fazer em 30 anos. Encostei a cabeça no ombro dele. Eu não queria ganhar nada, só não ia deixar que me apagassem da minha própria vida. Ficamos ali, em silêncio, até o sol sumir de vez. Um mês depois daquela reunião, as coisas começaram a mudar devagar, mas de forma clara. Charles foi internado na primeira semana de novembro no Bridgeville, o centro de reabilitação. Não teve despedida nem jantar de família. Verônica o levou até lá calada. Estava com o rosto sério, mas as mãos tremiam quando assinou os papéis da internação. Lucas saiu da empresa da família como combinamos. Mandou só um e-mail curto. Sou grato por tudo que aprendi aqui, mas chegou a hora de começar algo novo, com valores claros e limites bem definidos. Não tinha raiva no que ele escreveu, mas eu sabia que cada palavra dele doía em tudo que Verônica passou anos tentando controlar. Lucas aceitou um novo trabalho como diretor de criação no estúdio chamado Greelig, que faz projetos ligados ao meio ambiente e à educação. Nas primeiras semanas no novo emprego, ele voltava para casa com um brilho nos olhos. Um brilho que eu não via desde o começo do nosso casamento. Eu continuei morando na cobertura da vovó Ruth. Mas agora, aquele lugar virou meu espaço de trabalho. Passei a cuidar dos 3 imóveis com mais atenção. Contratei um assistente chamado Lial, recém-formado em administração imobiliária. Ele era rápido, organizado e confiável. Graças a ele, consegui alugar a unidade de Park Hill para um designer de interiores que estava recomeçando a vida depois de um divórcio. Eu entendia bem esse tipo de recomeço. Mas o que mais me surpreendeu foi a Verônica. 3 semanas depois que Charles começou o tratamento, ela me ligou e pediu para conversar. A voz dela ainda era formal, mas não mais fria. Aceitei e marquei num café perto do Civic Center Park. Era um lugar claro, aberto, onde ninguém podia me pressionar. Ela chegou no horário. Sem assistente, sem roupas caras.
Usava um suéter simples, calça leve e cabelo preso num coque discreto. Obrigada por ter vindo, disse com uma voz mais suave. Quase parecendo uma pessoa normal, respondi. Vim para ouvir o que você tem a dizer. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, tirou um envelope da bolsa. Esta é a carta de desculpas que te mandei por e-mail. Trouxe impressa e assinada. Não tem valor legal, mas quero que fique com você. Para mostrar que eu entendi onde errei. Ela continuou. Charles já não é mais o homem com quem me casei. Mas a culpa também é minha. Eu tentei proteger tudo, achando que se eu segurasse firme, as coisas não iam desabar. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais eu perdi a minha família. Fiquei quieta. Minha garganta apertou, não de emoção, mas de pura surpresa. Lucas estava certo, ela disse. Ela continuou. Casamento não é uma fusão de empresas. Eu tratei como se fosse um negócio, e vi você como uma ameaça para tudo que eu tinha construído. Mas agora percebo que aquilo já estava desmoronando faz tempo. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Pela primeira vez, eu não vi a poderosa Verônica Reis. Vi só uma mãe cansada, que tinha perdido muito. Eu não preciso de um pedido de desculpas para seguir em frente, falei com calma. Mas preciso de mudança de verdade. Eu prometo que nunca mais vou me meter nos seus bens, respondeu ela, séria. E, se você deixar, queria ajudar a financiar aquele fundo de bolsas de estudo que você falou na semana passada. Levantei uma sobrancelha, surpresa. Você se lembrou? É uma ideia maravilhosa, disse ela. Um fundo para ajudar meninas criadas só pela mãe a aprender sobre dinheiro, imóveis e investimentos. Assenti e, pela primeira vez, sorri de verdade. Se você quer mesmo ajudar, esse é o caminho certo. Na volta para casa, senti algo dentro de mim ficar mais leve. Não porque tudo tivesse se resolvido. Ainda éramos de gerações diferentes, com formas diferentes de ver o mundo. Mas, pelo menos, agora não estávamos mais em lados opostos. Um mês depois, fui promovida a diretora de conteúdo na empresa onde trabalhava. Era um cargo que eu achava que só ia conquistar daqui a uns 2 anos. Mas, às vezes, quando a gente se posiciona, a vida abre espaço de um jeito inesperado. Numa manhã de março, com a neve derretendo nas ruas perto do Parque Cheesema, deixei o teste de gravidez na pia e vi as 2 linhas vermelhas bem fortes. Meu primeiro sentimento não foi medo, nem dúvida. Foi uma calma profunda. Como se meu corpo soubesse que aquilo era algo sagrado, mais forte que a lógica. Saí do banheiro com o teste na mão. Lucas estava no sofá, vendo e-mails. Não falei nada. Só mostrei o teste. Ele olhou, ficou parado por um segundo, e depois pulou, me abraçou com força e sussurrou. Vamos ter nossa própria família, Ariana. Nos últimos 3 anos, passamos por coisas que testaram nossa paciência e força até o limite. Mas foi aí que lembrei de algo que Ruth escreveu no diário dela. Família não é onde você nasce. É o que você escolhe construir, com confiança e limites saudáveis. Algumas semanas depois que descobri que estava grávida, eu e Lucas começamos a planejar uma fundação com o nome dela, Fundação Ruth Simons. Não queríamos que fosse só mais um fundo de bolsas. Queríamos criar um projeto de verdade, que ajudasse meninas e mulheres jovens, principalmente aquelas que cresceram sem ninguém para orientar a aprender sobre independência financeira. Começamos transferindo parte do aluguel de 2 dos imóveis para uma conta só da fundação. Depois, conversei com amigos de faculdades comunitárias aqui do Colorado para achar parceiros para o projeto. Para minha surpresa, Verônica se ofereceu para fazer um investimento inicial sem pedir cargo, nem nome na placa. Considere como um presente da minha avó para a nova geração de meninas, disse ela, enquanto eu mostrava o contrato de bolsa. Dessa vez, não quero controlar nada. Só quero ver isso acontecer. E, pela primeira vez, eu acreditei. Não por palavras bonitas, mas pelas atitudes. Ela começou a frequentar sessões de terapia sobre relacionamentos saudáveis e como respeitar o espaço dos outros. Quanto ao Charles, depois de 60 dias de tratamento, ele anunciou que tinha largado as apostas de vez. E passou a direção da empresa para o novo conselho independente que Lucas propôs. E eu? A gravidez não me parou.
Pelo contrário, me deu ainda mais força para construir um legado. Um legado que não fosse só sobre dinheiro, mas sobre escolha, liberdade e futuro. Convidei 3 meninas do grupo piloto da nossa fundação para visitarem o antigo apartamento da Ruth, onde eu ainda morava. Contei a elas sobre quem foi essa mulher incrível, alguém que fazia tudo do seu jeito, sem pedir permissão a ninguém. Uma delas, chamada June, me perguntou baixinho: "Você acha que eu posso aprender a investir como a Ruth?" Ela não tinha faculdade, mas mesmo assim conseguiu. Eu sorri e respondi: "Você não precisa de diploma para começar. Só precisa de conhecimento e vontade. E isso você já tem." Lá fora, Lucas estava na varanda com as mãos sobre minha barriga, agora já bem visível por baixo do vestido de tricô. O sol estava se pondo, e as sombras compridas caíam sobre o chão de madeira onde Ruth costumava sentar para ler jornal. Agora, naquele mesmo chão onde nosso filho logo daria seus primeiros passos, a gente tinha feito um plano. Eu ia tirar 1 ano de licença depois que o bebê nascesse, para focar na fundação e na nossa família. Lucas ia continuar trabalhando na Greelig, mas também reservou 3 noites por semana para fazer cursos de como cuidar de bebê e ser pai. Numa dessas noites, já deitados no escuro, Lucas sussurrou: "Antes eu achava que meus maiores bens eram a empresa da família ou meus contatos no mercado. Mas agora eu sei. É você. E tudo o que você acredita." Eu não disse nada. Só segurei a mão dele e coloquei sobre minha barriga, onde batia um coração pequenininho e cheio de vida. A Ruth dizia: "O sucesso de verdade não se mede por quanto dinheiro você tem, mas por quantas pessoas você ajuda a ficarem de pé sozinhas." E eu, Ariana Cooper, estou seguindo esse caminho que ela deixou. Não só para proteger tudo que construí, mas para passar os valores dela para quem vem depois. Começando pelo bebê que cresce dentro de mim. E por cada jovem que a gente consegue alcançar com a fundação que leva o nome da mulher que mudou minha vida com sua força silenciosa, mas firme. Minha história não é só sobre proteger uma herança. É sobre recuperar minha voz. É sobre colocar limites numa família onde, por muito tempo, tudo foi controlado por medo ou pressão. Foi com dor que aprendi a me levantar, a dizer basta, a reconstruir com respeito. Hoje, não só mantive o que minha avó me deixou, eu transformei isso em uma fundação que ensina outras meninas e mulheres a serem financeiramente livres. Para que nenhuma delas precise ficar em silêncio como eu fiquei um dia. E você? O que achou da forma como a Ariana protegeu o que era dela e colocou limites na família? Você teria feito diferente? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não esquece de seguir o canal para mais histórias reais e emocionantes sobre família, escolhas e recomeços.